experiência profunda com o Senhor, querido. O Senhor está aqui para proporcionar isso para você nessa noite. Nessa noite é noite de reposicionamento, queridos. O Senhor quer fazer algo nessa noite aqui. Ele quer mudar a direção da sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, querido. Mas o Senhor quer mudar a direção da sua vida, querido. O Senhor quer fazer algo na sua vida nessa noite. Se você permitir, querido. Se você deixar, Ele vai marcar a sua vida com a presença dEle nessa noite. Só o Senhor pode fazer isso, queridos. Deixa eu dizer algo para você. Tem pessoas aqui que, assim como eu, estavam vivendo num estágio, numa fase de suas vidas, aonde só a mão do Senhor podia te tirar. E sabe por que você está aqui hoje? Porque existe algo específico da parte de Deus que Ele quer ministrar na sua vida. Que sozinho, nenhum de nós, queridos, nenhum de nós teríamos a capacidade de perceber que estágio é esse que nós estamos. Eu não percebi, queridos. E eu sei que você também pode não ter percebido. É por isso que uma palavra vem. É por isso que a palavra do Senhor vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Para te direcionar, para te corrigir, para te orientar. Pastor nenhum, líder nenhum, ele tem obrigação, ele tem o dever, o direito de colocar você, mudar a sua vida. Não, todos nós temos a obrigação, a missão de ensinar você. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para ensinar algo da parte de Deus para você. E o que você vai fazer com esse ensinamento, querido? E o que você vai fazer com isso? É você e Deus. Mas eu preciso te alertar. Eu preciso compartilhar isso com você nessa noite. E é com todo o temor, é com todo o zelo que eu quero compartilhar essa palavra com você. Pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Amados, como eu disse aqui, eu acredito que uma das maiores responsabilidades que um ministro, alguém que está com a responsabilidade, alguém que tem a incumbência da parte de Deus para comunicar algo, eu acredito que um dos maiores privilégios que a gente pode ter é comunicar aquilo que Deus quer que nós venhamos comunicar. E sabe, amados, esse lugar aqui é tão precioso. E não é só porque às vezes tem muita coisa envolvida. As pessoas dizem, o altar do Senhor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que esse lugar de fala, ele é tão precioso porque poucas pessoas têm esse lugar na sua vida, onde você tem a atenção voltada como você está agora e ouvindo como você está ouvindo. Amados, nós estamos numa geração onde o tempo inteiro nós estamos ligados. Se você se assenta para assistir uma televisão, você assiste televisão como? A maioria de nós. Então tudo que nós fazemos está sempre ligado a muitas coisas. Então por que é tanta responsabilidade comunicar e ainda comunicar a palavra de Deus? Porque todos nós estamos comunicando muitas coisas o tempo inteiro. Só que tem pessoas comunicando coisas boas e coisas ruins.
Mas o tempo inteiro nós estamos sendo influenciados. E hoje, querido, eu quero compartilhar com você, sem mais delongas, sem quaisquer outras coisas, eu quero ir direto ao ponto. Porque eu não trago uma mensagem que é minha, e não estou dizendo que nos outros cultos eu trago uma mensagem que é minha, mas eu tenho uma orientação muito clara de Deus nessa noite, do Espírito Santo, para compartilhar algo com vocês. E, amados, essa ministração é fruto de um tempo onde o Senhor trouxe primeiro ao meu coração, onde Ele trouxe uma correção, uma orientação para mim. E naquele momento Ele me disse que eu precisava compartilhar isso com você, e eu quero então começar a compartilhar aqui. Amados, durante essa semana eu estava, mais precisamente, acredito que na quarta-feira, num tempo com o Senhor, e eu estava orando, e ali, naquele tempo, eu me curvei e me silenciei e falei: Senhor, fala comigo. Senhor, me dá a sua orientação, me mostra, me fala onde eu tenho falhado, me fala aquilo que eu tenho feito que tem desagradado o seu coração. Irmãos, essa foi a minha oração. E logo em seguida eu fiquei ali em silêncio, com aquela canção, com aquele fundo. E o Senhor começou então a ministrar essas palavras ao meu coração. Irmãos, e na medida que o Senhor falava isso comigo, vinha um temor tão grande no meu coração, vinha um sentido de alerta tão grande, que antes mesmo de eu sequer pensar, porque em momento algum eu pensei: isso é uma pregação, porque nem tudo que Deus vai trazer no secreto, você vai trazer para o público. Mas nesse caso o Senhor me disse que eu precisava trazer isso para você. E sabe, queridos, olha, eu tenho uma história, uma caminhada com o Senhor. E quando foi essas semanas, alguns dias atrás, eu estava numa conversa indo para o seminário com o irmão Leandro. E eu falei com ele, irmão Leandro, eu posso dizer para você que eu tenho muitas experiências com Deus, irmãos, e agradeço ao Senhor, e tenho mesmo. Eu sei ouvir a Deus, eu ouço Deus, sei aonde Ele está, sei o momento onde Ele se manifesta, Ele está em todo lugar. Então, eu sei, eu ouço Deus falar. E falei com ele, olha, Leandro, mas eu confesso para você que eu já tive muito mais experiências com Deus. E no momento que eu falei com ele, irmãos, o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração, eu comecei a me lembrar como era esse tempo onde eu tive grandes experiências com Deus, e são essas que, na maioria das vezes, eu conto hoje. E antes de vir para cá, eu estava me recordando de uma em particular. Irmãos, eu sempre tive ali, quando eu entendi que eu precisava viver o propósito de Deus, a primeira coisa que eu entendi é que eu precisava de um tempo a sós com Deus. Porque, não se engane, tudo isso daqui é superficial. Sempre que Deus levantar um homem ou uma mulher de Deus, alguém com autoridade, porque você sabe discernir quem é de Deus e quem não é, sim ou não? Você sabe discernir quando alguém tem unção de Deus e quando alguém não tem, sim ou não? É notório ou não é? Sempre quando você vê um homem ou uma mulher carregando algo de Deus, saiba, ele nasceu do secreto. Nada que Deus evidencia que não tenha sido gerado com um homem ou uma mulher sozinho, no momento de oração. Se você for observar todos os grandes marcos do avivamento que aconteceram na história, começaram com um homem e com uma mulher num quarto de oração. Porque se primeiro você não entende, se primeiro eu não entendo, que se a minha vida não se sujeita ao governo, ao senhorio de Cristo, aonde as pessoas me veem, aonde as pessoas não me veem, eu não estou preparado para estar aonde elas vão me ver. Então, queridos, ali quando eu entendi isso, teve momentos da minha vida onde eu sempre tinha ali um horário, um momento. Eu entrava para o quarto, eu fechava a porta, e foi ali aonde eu obtive os maiores avanços da minha vida até aqui. Foi ali, naquele secreto, naquele lugar,
aonde Deus falava, ministrava o meu coração, aonde o que você vive hoje aqui, a igreja Braço do Pai, tudo que Deus fez, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda vai fazer, muitas vezes surgiu lá naquele quarto, comigo sozinha. Muitas vezes, meus irmãos, eu entrava ali naquele quarto, eu não sabia o que eu ia falar com o Senhor. Eu chegava ali com um caderninho, com uma caneta, colocava ali uma canção, ali eu me ajoelhava, quando eu me dava por conta eu debruçava, quando eu percebia eu já estava ali estirada no chão, e quando eu me dava por conta, já tinha passado 1 hora, 2 horas. Tinha dias que eu levantava daquele lugar, aonde ficava uma poça de lágrimas ali. E ali o Senhor ministrava tanto e falava tanto comigo. E eu me lembro de um dia onde era mais um desses encontros. Aonde mais um desses momentos, aonde eu derramava o meu coração diante do Senhor. E eu permitia que Ele falasse comigo. Eu me lembro que um dia eu estava ali, irmãos, e eu comecei a orar. E ali o Senhor, a presença de Deus, encheu aquele quarto de uma forma tão sobrenatural. E eu me lembro que a minha mãe, ela vai se lembrar disso, está ali, levanta a mão, mãe. Nessa época eu estava lá na casa dela ainda. Eu me lembro que a minha mãe estava lá no fundo de casa, no tanque, lavando, passando, cozinhando, arrumando e fazendo tudo que você pode imaginar. De repente, irmãos, quando eu me dou por conta, alguém abre a porta do meu quarto. Era a minha mãe entra naquele quarto. E ali quando ela entrou naquele quarto, ela se prostra diante da presença de Deus manifesta naquele ambiente. E ela se prostra, irmãos, e em lágrimas ela começa a adorar ao Senhor. E eu ali estava estirada no chão, e eu não conseguia me levantar, ela também não conseguia se levantar, e o Senhor foi nos movendo, e a glória dele se manifestava naquele lugar. Irmãos, era algo tão grande que parecia que o teto tinha se aberto, e parecia que não tinha mais nada naquele lugar, e aquele lugar se tornou um ambiente só, e ali nós ficamos desfrutando daquela glória, desfrutando daquela presença maravilhosa. E ali depois ela me contou, ela falou: Natália, eu estava lá no tanque. E eu estava lá lavando e de repente o Senhor me tocou e eu fui lá dentro. Quando eu passei na porta do seu quarto, o Espírito Santo me disse: entra. E já quando eu passei na porta daquele quarto, eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu não resisti. E entrei aqui e o Senhor me tomou de uma forma gloriosa. Irmãos, eu poderia ficar aqui contando para vocês inúmeras experiências. Quando você olha para mim, talvez hoje é a primeira vez que você está me vendo, você não conhece a minha história. Mas muitos que me conhecem, irmãos, eu não prego a palavra porque eu tenho muita experiência, ou porque eu tenho muito conhecimento. Talvez você olhe para mim, algumas pessoas dizem: olha, quanta autoridade você tem. Não se engane. Tudo que você vê aqui está enraizado no secreto, no tempo de intimidade e comunhão com o Senhor. Tudo isso aqui que você vê, querido, é uma vitrine. E ali, querido, o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Essas experiências que eu tinha, e eu comecei a pensar, e de repente eu falei: Senhor, peraí, eu tive muitas experiências com o Senhor, mas eu não posso ficar contando experiências do passado, porque as experiências de ontem, elas não servem para hoje, e você precisa de novas experiências com o Senhor hoje. E ali, irmãos, eu comecei a pensar, eu falei: Senhor, peraí, o que está acontecendo? Irmãos, e vim orar, e eu já vim orar. Isso daqui já é fruto, porque naquele dia que o Senhor falou aquilo comigo, eu dei uma resposta para Ele. Todas as vezes que Deus te der uma palavra, Ele espera que você dê uma resposta para a palavra que Ele te deu. E hoje eu quero falar para você sobre o que o Senhor ministrou no meu coração, sobre o perigo da distração. E Ele começou me dizendo a seguinte frase: o pecado é um alerta, a distração é um convite. Muitos de nós ficamos muito preocupados
E não que você não tenha que se preocupar em se manter distante do pecado, em se manter longe daquilo que traz condenação para a sua vida, em se manter distante daquilo que leva você à perdição. Não, não é isso. O que o Senhor estava dizendo, e o que Ele quer dizer para mim e para você, é que o pecado nos deixa já com sentido de alerta, mas que a distração, não. Deixa eu te perguntar uma coisa: a distração é pecado? Você está distraído, você está envolvido, irmãos? Sim ou não? Não, certo? Distração não é pecado. Só que o que o Senhor disse? Quando cedemos às distrações, elas nos mantêm. Quando você e eu cedemos para as distrações, ela vai nos manter, ela vai nos fazer permanecer numa situação. E aí, querido, eu quero olhar com você primeiro, para que nós possamos aprofundar naquilo que o Senhor falou, sobre o que é distração. Qual é o significado da distração? Então a gente vai para o dicionário, não é bíblico não, para o dicionário. O significado de distração, entre muitos outros, é estado de quem está completamente voltado para si mesmo. Você sabia disso? Distração significa que é o estado de quem está voltado completamente para si mesmo. Outro significado: distração, a origem da palavra no latim significa separação. Distração também pode ser tida como atividades cotidianas, separar, puxar-se para diferentes direções, afastar um pouco o pensamento para coisas agradáveis. O que mais que é a distração? Como pode trazer os efeitos da distração? Primeiro, distração ela pode ser definida como uma pessoa está distraída, ou seja, ela está com o pensamento em uma outra coisa, com os olhos, com a mente em outra coisa. Outra coisa, distração também é falta de atenção. Distração também causa esquecimento. Quem aqui nunca esqueceu alguma coisa? Levanta a mão para você orar por mim, querido. Você nunca esqueceu de nada. Nunca esqueceu onde está a chave do carro. Você, marido, nunca esqueceu o aniversário de casamento. Vou nem mexer nessa polêmica, né? Deixa para lá. Então, a distração também tem como causa esquecimento. Então, a distração também pode ser o quê? Divertimento, recreio. Porém, ela também pode ser definida como desvio de valores. Outro significado da distração: divisão ou separação do que estava junto ou concentrado. Está claro para você até aqui? Então, distração, existe uma definição clara, que também é o estado de quem está voltado completamente para si mesmo, ou de quem realmente está se divertindo, se distraindo com qualquer coisa que a pessoa define que seja algo prazeroso. Tá ok? Então, amados, o que o Senhor ele veio me dizendo? Quando nós cedemos às distrações, ela nos mantém presos. Por quê? Porque não é errado. Quando você está distraído, não há um alerta na sua mente: sai logo daí, é perigoso. Não, porque não é errado. Quando você peca, logo você pensa o quê? Logo você entende que está errado. Agora, quando você está distraído, você pode ser mantido nesse lugar por muito tempo, sem uma consciência de que o que você está fazendo está errado e está desagradando ao Senhor. Por que a distração é um convite? Porque ela sempre vai sugerir para você que você pode estar cômodo, que você pode estar tranquilo, porque você não está fazendo nada de errado. Irmãos, se a distração também é diversão, então, pastora, você vai dizer agora que é errado eu me divertir. Não, irmão. Não é errado você ter um tempo de qualidade.
Não é errado você ter um tempo de distração, não. Agora, se você está distraído com coisas, e depois você vai chegar para Deus e falar que você não teve tempo de orar, tempo de ler a Bíblia, tempo de buscar ao Senhor, isso não vai servir como desculpa, porque somos indesculpáveis diante de Deus. Não tem problema você gastar tempo se distraindo. Não tem problema você gastar um tempo em coisas que te deem prazer. Agora, o Senhor precisa trazer para nós essa consciência. Quanto tempo você está passando neste lugar? O que você está fazendo? Ou para você está tudo normal? Não é errado? Então o que acontece? O Senhor diz que quem está nesse estado, ele já perdeu o alvo e não se deu conta. E é aí que mora o perigo. Quem está nesse estado, ele não se deu conta que demais, ele pensa, está ainda na direção firme no seu plano. Não, eu estou servindo a Deus, Jesus é o meu Senhor, olha, eu amo Jesus. Será? Então quem está nesse estado de distração, ele pensa que permanece na direção certa, ele pensa que está no lado certo, mas ele já está indo num lado totalmente oposto e não percebeu. E não se deu conta. Queridos, muitos não se perdem porque querem, mas porque ainda não se deram conta de que o caminho que pegaram é um caminho errado, um caminho oposto àquele que Deus determinou para você. E o Senhor continuou me dizendo, olha, eu não sei se já aconteceu com você aqui, de você estar num lugar ou numa situação, de você bater aquele sono, sabe aquele sono? Que você acha que você está acordado, você já fechou o olho há muito tempo, está dormindo? Já aconteceu com você? Meu pai conta que certa vez ele estava dirigindo, que meu pai é assim, ele estava indo, acho que ele ia em Pará de Minas. Tinha saído de casa há pouco tempo, e aí irmão, chegou no meio do caminho, ele pum, estou com sono. O que ele fez? Parou o carro debaixo da árvore, dormiu 2 horas. Para chegar ali em Pará de Minas. Irmão, não sei se você sabe, mas a maioria dos acidentes de carro acontecem com as pessoas chegando perto das suas casas. Porque eu estou com sono, mas ainda vai dar para chegar. Olha, tá indo, mas só, tá indo, dá para ir. Dá, vou aqui, vou. E a distração funciona como esse sono. Na sua consciência, você ainda está seguindo o alvo. Você está agradando a Deus, está tudo certo. Você está seguindo, olha, aleluia, glória a Deus. Mas você não se deu conta de que seus olhos já se fecharam para as coisas espirituais. Faz tempo. Você tem certeza que você está, está tudo certo. Mas o seu carro já está desgovernado faz muito tempo, porque você já fechou os olhos para as coisas espirituais. E não se deu conta de que você já não está mais com os olhos fixos, porque você já se distraiu das coisas de Deus há muito tempo. Seus olhos já se fecharam. Os seus olhos já se fecharam para essas coisas, para as coisas que de fato importam. E você não se deu conta. E o Senhor começou a falar comigo e Ele me leva num exemplo que está aí no livro de 2 Samuel. Abra sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segunda Samuel, se você não encontrou, você pode ler ali. No começo do ano, na época em que os reis faziam o quê? Em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em... Aonde Davi ficou, irmãos? Versículo 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois do seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio.
Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Não vou completar ali, depois você pode ler na sua casa. E Deus começou a ministrar e falar sobre um dos exemplos do perigo da distração. Amados, aonde você começa? Aonde nós começamos a nos distrair? Quando você sai do lugar em que era para você estar e você vai para um lugar onde não era para você. No versículo 1, coloca aí para mim, por favor. Irmãos, diz que no ano os reis costumavam ir para a guerra. Aonde Davi deveria estar, irmãos? Diga comigo, na guerra. Então Davi tinha que estar Mas o que Davi fez, irmãos? Davi ficou. E no que Davi ficou, irmãos, ele mandou o exército. O exército foi, mas Davi ficou em Jerusalém. Então percebe que era para Davi estar na guerra, onde era o lugar do rei ficar. Ele não tinha sido dispensado desse serviço. Mas ele se dispensou disso e falou: vou ficar aqui. Tem nada a ver. Estou cansado demais. Já venci muitas guerras. Olha o perigo da distração, hein? Porque o pecado, diga comigo, o pecado é um alerta. Mas a distração é um convite. Então, ele mesmo fez essa sugestão e falou: vou ficar aqui. Já venci muitas guerras mesmo. O exército está treinado. Eu sei que os meus homens estão preparados, porque Davi tinha os melhores homens, mais preparados. E o que Davi fez? Ficou e mandou o exército. O que aconteceu? Venceram. O exército destruiu. Então, até aí, tudo certo. É isso que a distração faz. A princípio, quando você cede a ela, parece que está tudo certo. Mas aí, o que aconteceu? Davi não só ficou no palácio, mas ele estava num momento de descontração. Ele estava fazendo uma caminhada, irmãos. É pecado caminhar, irmãos? Não, até parece, né, que é pecado, que a gente fica numa guerra, né? Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Davi foi fazer uma caminhada pelo terraço, irmãos. Caminhar lá, entendeu? Fazer um exercício físico. Enquanto ele olhava do terraço, irmão, olha o que a distração faz. Davi já estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, e olhou para onde não deveria olhar. Davi se distraiu e não se deu conta de que estava distraído. Davi olhou para onde não devia olhar e não se deu conta de que ele estava a um passo da sua maior destruição. Porque a partir dali, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Irmãos, Davi não é conhecido pelo erro que ele cometeu. Ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas essa distração lhe custou um preço muito alto. Cuidado com as distrações que você tem permitido na sua vida. Cuidado com o que você tem feito. Cuidado se você não percebeu ainda que saiu do lugar onde Deus te mandou estar. E quando eu falo de lugar, eu não falo só de ambiente. Eu estou falando de propósito de vida. Em qual estágio do propósito de Deus para a sua vida você está? Você permanece fiel a esse propósito? Ou já se distraiu faz tempo e não percebeu? Irmão, se
não estamos prestando atenção ao que Deus diz, nós perdemos o que Deus está fazendo. Não basta só você ouvir, você tem que prestar atenção. Vou te dar um exemplo. Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Quando você vai sentar com seu marido para conversar com ele, se ele desviar o olhar para você, o que acontece? Olha o burburinho. Ó, a irmã falou que dá uma voadora nele, tá? Por quê? Não presta atenção. Fulano, eu quero falar com você, tá? Beleza, pode falar aí, tá? Aqui, mas então. Tá, pode falar aí. Tá bom, você está prestando atenção? Mas você está ouvindo? É o que Deus está falando com muitos de nós, meus amados. Muitos de nós estamos ouvindo a palavra, mas não estamos prestando atenção no que Deus está falando. Se não estamos prestando atenção ao que Deus diz, perdemos o que Deus está fazendo. Essa é uma distração que custa caro. Essa é uma distração que custa muito caro, porque nós temos vivido com uma audição desinteressada, como jamais houve na história. Uma audição desinteressada do que Deus quer, do que se importa para Deus de fato, da vontade dEle, querido. Deus está falando e a gente está fazendo, acontecendo, e isso e aquilo. É o que mesmo, Deus, que o Senhor falou? É comigo mesmo? Não, deve ser o diabo que falou. Não, isso é coisa da minha cabeça, irmão. Deus está falando o tempo todo. Quem não está ouvindo somos nós, porque não temos parado para ouvir. Tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, é para que nós não venhamos nos distrair com as coisas que querem nos tirar da presença dEle. E infelizmente muitos já se distraíram e não se deram conta. Muitos já se distraíram e não perceberam. Quem sabe a conta se fecha no excessivamente rico e excessivamente distraído é a receita para o tipo de audição desinteressada. Irmãos, nós temos de sobra. Nós temos de sobra. Muitos de nós temos de sobra. Você pode não ter tudo o que você quer, mas eu tenho certeza que você tem tudo o que você precisa. Porque quando você está num período de necessidade, sua audição é muito mais atenta para Deus, infelizmente, meus amados. Porque que Deus às vezes precisa colocar você e eu em situações onde Ele vai ter que tratar, porque Ele não quer que nós tenhamos uma escuta desinteressada. Ele não quer que nós tenhamos uma escuta que não se importa. Porque nós estamos ouvindo ao Senhor, mas não estamos fazendo o que Ele diz, porque não prestamos atenção. E nessa noite eu quero te dizer, preste muita atenção no que Deus está falando comigo e com você nessa noite. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Ele vai dizer assim, olha, porque por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos. Você tem certeza que você está firme, de fato, fazendo aquilo que Deus quer de você, querido? Ou será que você já se distraiu e não percebeu? As distrações têm sutilmente arrancado muitos de nós do lugar de oração. Irmão, nunca se ouviu tanto falar sobre pessoas frias espiritualmente como nos dias de hoje. Pessoas rasas na oração. Eu sou de um tempo onde a gente chorava por causa de um batismo no Espírito Santo. Eu sou de um tempo onde a gente jejuava, não porque nós queríamos as bênçãos de Deus, mas porque queríamos agradecer, porque Ele já tinha feito tudo por nós. Eu sou de um tempo onde a gente tinha 2 calçados. Um era para a escola, outro era para a igreja. Se ele rasgasse, eu ia a si mesmo, porque pouco me importava o que as pessoas iam dizer de mim. Essas coisas não eram suficientes, mas hoje a distração
de suprir a opinião alheia tem tirado muitos do propósito eterno e os colocado com o coração em coisas superficiais. As distrações arrancaram muitos de nós aqui, do quarto secreto de oração. As distrações arrancaram e têm arrancado muitos de vocês. Arrancou muitas vezes a mim de uma leitura da palavra. Não temos tempo para ler a palavra, não temos tempo para orar. Mas não sei se você sabe, existe uma pesquisa que comprova que hoje a maioria de nós destrava a tela do telefone 150 vezes por dia. Você não percebe porque a distração faz isso com você. 150 vezes por dia. E a pesquisa também diz que na maioria dessas vezes não é porque chegou uma notificação, é porque a sua mente já está treinada e te diz: já tem tempo que eu não acesso isso. Já tem tempo que eu não abro aquilo. Já tem tempo que eu não faço isso. Porque nossa atenção está em outras coisas, mas não está naquilo que de fato nós deveríamos fazer. Irmãos, e o que o Senhor está dizendo? Muitos estão conduzidos à frieza espiritual. Estão com seus corações secos, irmãos. Olha, nós nunca vivemos numa geração tão cética. O que é o ceticismo, irmão? Tudo que é uma explicação, tudo que é... Não, porque não? Porque eu tenho uma verdade. O outro grita de lá: não, porque eu tenho uma verdade. Tudo é muito relativo. Tudo agora é relativo. Tudo agora virou uma questão de opinião. E infelizmente o Senhor me disse: filha, muitos de vocês se tornaram questionadores, céticos, presunçosos, confusos e altamente superficiais. Sabe o que o Senhor me disse? Que o distraído, ele cobra muito e até demais. Quem está distraído do propósito de Deus cobra os outros. Fulano está com vida de pecado, e você? Será que você também não distraiu do propósito eterno e está cuidando da vida dos outros? O distraído, ele cobra muito porque ele tem certeza que ele já está salvo. O distraído, ele cobra muito porque ele entende que ele já tem propriedade. E foi isso que Davi fez quando foi confrontado. Quando o profeta chegou para ele, para confrontar ele com o pecado, contou lá uma história para ele e falou: Davi, se fosse você, o que você faria? Manda matar esse homem. Olha como que o distraído age: com arrogância, com ignorância, com cegueira. Querido, se você estiver distraído no propósito, você não consegue ver isso sozinho, a não ser que o próprio Espírito de Deus te convença. Davi precisou ser convencido. E o profeta disse para ele: Pois então, é esse rigor que você quer? Esse homem que eu estou falando a história é você, Davi. Confessa o teu pecado e te arrepende. Quem está distraído do propósito está sempre confundido, confuso, parece desnorteado em suas próprias convicções. Está sempre planejando coisas sem fundamento. Irmão, como que você sabe se você está distraído do propósito? Irmão, é uma falação de que está em crise. Porque eu estou em crise, eu não sei. Porque isso, aquilo que eu não sei. Aonde você tem gastado mais tempo? Se distraído com coisas que não têm sentido. Sabe o que o Senhor disse, filha? Quem está distraído não evolui. Você sabe por quê? Porque fica patinando, se justificando no bem-estar do eu. Lembra que a distração também é definida como aquele que está no estágio onde ele está concentrado nele mesmo. Querido, não tem problema nenhum você chegar depois de um dia cansado do seu trabalho, você sentar na frente da sua televisão e assistir um filme. Não tem problema nenhum você sentar para você poder ver as suas redes sociais. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você sair para se divertir com a sua família. Não tem problema nenhum. Agora, se isso estiver virando a prioridade da sua vida, se você estiver gastando 5 horas numa série na Netflix e não tem tempo para ler um versículo na Bíblia, você está com um problema e você ainda não percebeu. Se você tem tempo para assistir a novela e não vem na igreja porque vai assistir a novela, você está com um problema.
Se você não consegue achar tempo para as coisas de Deus, mas consegue se desfrutar deleitosamente com distrações e ainda achar que está tudo normal, essa palavra é para você assim como é para mim. Se você acha que é normal, está vivendo exatamente como você está vivendo hoje, essa palavra é para você. Se não prestarmos atenção, podemos nem perceber que estamos à deriva, irmãos. O que é um barco à deriva? Ele está sem direção. Ele pode naufragar a qualquer momento. Na distração, o tempo não é um aliado. Ele passa, a cada segundo define o quanto tempo você perdeu e permaneceu exatamente no lugar. Quem está distraído, disperso, não representa nenhum perigo. Enquanto nós estamos nesse estágio, irmão, e olha, eu achei isso aqui, eu falei, Deus, veio como um alerta para o meu coração. Deus falou comigo, filha, quem está disperso não representa perigo, porque é uma presa e se torna inofensiva ao ataque, pois está consciente de que não há perigo ali onde ele está. Ô querido, você e eu, quando você está num lugar, igual você está aqui, ó, que perigo tem aqui, querido? Tem alguém aqui preocupado com alguma coisa que pode acontecer? Ai, qualquer momento vai vir um leão, vai me pegar, ai, vai vir alguma coisa aqui. Você tem essa consciência aqui dentro? Não, você está num lugar seguro. O problema é que muitos estão vivendo num estágio de distração e você não se deu conta de que você é uma presa fácil do inimigo. E você está assim, num lugar perigoso. O distraído, o coração do distraído, ele está disperso. E a sua mente vaga pelo entretenimento e pelo prazer. É só isso, querido. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com ele. Ele estava ali disperso. Ele estava ali no momento onde ele olhou lá e falou, eu sou o rei, estou aqui, ela está lá, eu não estou fazendo nada, ela também não. Vai lá, manda chamar ela. Você já ouviu aquele ditado que diz que mente vazia, mente distraída, também é oficina do diabo. Querido, talvez muitos de nós não tenhamos percebido que a maneira de sabermos se estamos prestando muita atenção ao que Jesus diz. Se nós estamos prestando atenção no que Jesus está dizendo, só há uma maneira de saber se você está ouvindo e prestando atenção no que Jesus diz, ou se eu e você só estamos ouvindo e não estamos prestando atenção. Essa maneira está escrita no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. O que está escrito aí? Como que você sabe se você está tendo uma escuta atenta? Ou se você está tendo uma escuta desinteressada do que Jesus tem dito para você? Olha lá, ó. Vamos ler junto? O que está escrito lá? 1, 2, 3. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então só há uma forma de saber se estamos de fato atentos ou se estamos há muito tempo distraídos. É se estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus diz. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A vida cristã, ela deve ser uma vida atenta àquilo que o Senhor diz. A vida cristã precisa ser uma vida onde os nossos ouvidos, onde a nossa mente, o nosso coração, precisa estar atento àquilo que o Senhor está falando. Se não te disseram, a vida com Cristo é uma vida de ouvintes. E muitas das vezes nós aprendemos que falar com o Senhor é só você falar, querido. E a gente chega com uma lista. Senhor, eu te peço que o Senhor faça isso, me guarda, me livra de todo mal, me alimenta, me guarda, me faça isso. Em nome de Jesus, amém. E aí você levanta e sai. Nós aprendemos que falar com Deus é isso. Não aprendemos a condicionar a nossa alma. Não aprendemos a sujeitar-nos ali para ouvir o que Deus está falando. Mas a escuta atenta a Jesus, ela não vem naturalmente. Você não nasce com essa escuta atenta ao que Jesus está falando.
Isso deve ser cultivado, irmãos, através da palavra, cultivado através de uma vida derramada aos pés do Senhor. Querida, há um provérbio que diz, e é muito interessante, há um provérbio que diz que o diabo mora nos detalhes, mas eu ainda acrescento, que nesses dias o diabo mora não apenas nos detalhes, mas nas distrações. Querido, olha, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você tem caminhado na sua vida com Deus, mas eu preciso te entregar essa palavra nessa noite. Proteja o seu foco. A maior arma de Satanás é a distração. O foco errado pode custar o alinhamento com o destino. Quando você tira o alvo, quando você tira os olhos do seu coração do propósito de Deus, quando você já não está mais focado naquilo que Deus tem para você, querido, esse é um preço muito alto. O cristão, ele não morre na guerra, querido, porque a guerra é do Senhor, mas um cristão morre se ele estiver distraído. Muitos têm morrido espiritualmente porque estão distraídos, têm gastado as suas vidas, irmãos, naquilo que é passageiro. Uma tarde aconteceu que o que Davi fez? Deitou-se para descansar, mas ele não conseguiu dormir, então ele se levanta, ele vai lá para o palácio, como você viu ali, irmãos, e ele faz o quê? Nós podemos ver que o grande e grave erro de Davi é que ele estava num ambiente, ele estava num lugar onde não era para ele estar. Nos versos seguintes vai dizer que Davi, ele se adulterou com aquela mulher, irmãos. Aquela mulher adultera com ele, engravidou, ele foge de uma situação para o marido dela, comete um assassinato. Ei, querido, a distração não para numa coisa que você acha que é pequena. Ela sempre vai levar a resultados muito drásticos. Ela sempre vai gerar percas irreparáveis. Não bastou ele estar distraído, não. Ele adultera com aquela mulher. Ele manda matar o marido daquela mulher. Um dos seus mais fiéis. Querido, o que mostra, o que antecedeu a distração, é que Davi, ele ficou em casa e o lugar dele era no campo de batalha. Era o que todos os reis deveriam fazer. Isso mostra que a distração pode surgir por consequência de você estar no lugar que não deveria. Davi jogou fora o seu casamento. Davi matou um homem, desgraçou toda a sua família, porque estava distraído na sacada, vendo uma mulher tomar banho. Ei, querido, você está distraído com o quê? O que você está vendo que está distraindo você do propósito? Com o que você está gastando o seu tempo, que está tirando você do lugar onde Deus te chamou? A distração nos impede de ouvir a Deus, traz dificuldades trágicas, e essas dificuldades, elas vão viver e vão trazer para você ao longo prazo consequências. Quais são as distrações que têm tirado você, querido, de uma vida de oração com Deus? Querido, vamos falar a verdade aqui. Vida é uma só, e você está gastando a sua com o quê? Você está gastando a maior parte do seu tempo com o quê, querido? Quanto tempo você está gastando com o telefone na sua mão? Aí termina o dia, a gente vai deitado já um lixo na cama e lembra: Senhor, muito obrigado, amém. Irmãos, este lugar é um lugar de superficialidade. Este lugar é um lugar onde Deus quer tirar a mim, quer tirar você. A distração é um mal a ser combatido por todos nós e todos os dias. Eu poderia falar para você também aqui do exemplo de Sansão. Um jovem escolhido, nazireu, irmãos, separado por Deus para cumprir uma missão. Por causa de uma distração, termina os seus dias sendo ridicularizado como um palhaço debaixo dos escombros de um templo. A distração faz isso, querido. Tira você do seu propósito, atrasa você.
A distração não é um pecado, mas te faz chegar atrasado no destino final. Porque ela rouba o seu tempo, o tempo que você deveria estar acontecendo. Ei, querido, como Deus já queria estar te usando. Mas você está distraído com outras coisas, não percebeu que Ele te tirou das trevas, do império de Satanás e te transportou para o reino do Filho do amor, para que através da sua vida pessoas sejam salvas. Sabia que tem gente esperando você para conhecer a Cristo? Aonde foi que você se distraiu? Foi mexendo aonde não deveria mexer? Foi vendo o que não deveria ver, como Davi? Foi como Sansão? Querido, nós precisamos entender, não podemos permanecer distraídos das coisas eternas, do alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Os nossos olhos devem estar fixos em Cristo como alvo da nossa vida. Nosso coração não pode se perder nas distrações, irmãos. É triste ver como muitos já estão perdidos, distraídos e ainda não perceberam. E aí você pergunta, pastora, como então que eu faço para mim não me distrair? Querido, você precisa a cada dia se manter mais perto de ouvir a voz de Deus, não se conformando em aceitar o que você tem vivido, o nível de intimidade que você tem vivido com Deus, como se isso fosse tudo. Não se conformando em fazer só o que você quer, querido, porque infelizmente muitos estão querendo viver um evangelho onde eles querem fazer só o que querem. Isso não é evangelho, querido. É qualquer coisa que você queira chamar, mas não é evangelho. Porque o próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a sua cruz. Negue-se a si mesmo, perdão. Tome a sua cruz e siga-me. Se você quer continuar fazendo só o que você quer, eu quero ficar aqui, deitado no sofá. Querido, vai ficando. Eu não quero fazer nada, sabe? Querido, vai não fazendo. Quer saber? Olha, esse negócio não é para mim, de viver propósito. Quero te dar uma notícia, querido. Esse negócio é para você mesmo. E quanto mais você resistir, mais você vai atrasar de chegar naquilo que Deus chamou para você fazer. Olha, não estou dizendo que o seu propósito é igual ao meu não, querido. Eu não sei. Talvez o propósito de Deus com você é ganhar a sua casa para Jesus. Não sei. Quando a gente diz, Deus me chamou para as multidões. Querido, eu sempre falei isso com Deus. Deus, se a minha multidão for a minha família entrando no reino dos céus, amém. Mas a verdade é que hoje existem muitos pais e muitas mães que já se distraíram na educação dos seus filhos e perderam eles dentro de casa, perderam no telefone, perderam para a televisão, perderam para o videogame. Ei, querido, o Senhor vai te cobrar. Você se distraiu da educação do seu filho. Você precisa voltar. Você se distraiu do cuidado com a casa, do cuidado com o esposo. Você vai precisar voltar, querido. A questão é que Deus está nos chamando, não é para fazer o que a gente quer, é para fazer o que tem que ser feito. Amanhã quem aqui vai trabalhar por que quer, querido? Ninguém, gente, misericórdia. O povo tudo com cara de trabalhador. Por que você vai trabalhar amanhã? Porque você precisa. Deixa eu falar para você uma coisa. A gente precisa amadurecer. Muitos de nós com Deus estamos iguais meninos pirracentos. A gente quer fazer só o que quer. Deus não te chamou para você fazer o que você quer. Ele te chamou para fazer o que Ele quer e o que precisa ser feito. Você acha que você vai querer tirar uma hora, vou te dar só um exemplo, tá? Cada um aqui tem sua realidade. Você acha que você vai querer acordar uma hora mais cedo para orar e ler a Bíblia, querido? Você besta, você querer acordar uma hora mais cedo para comer, para ficar olhando pela janela, mas para orar e ler a Bíblia você não ia querer mesmo. Não se trata de fazer as coisas que queremos, trata-se de fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito está escrito aqui na palavra. Então, irmãos, o que nós precisamos, não há problema algum, voltar a dizer para você, em você descansar. Davi estava descansando, o problema não era descansar. O problema é que ele substituiu estar no lugar onde era para ele estar, para ele descansar. Ele priorizou ele mesmo e deixou de lado a sua missão, que era estar na guerra, ocupando o lugar que ele deveria ocupar.
Então não tem problema você descansar. Não tem problema você divertir. Pelo contrário, não tem problema algum. Agora, querido, o problema é como eu disse para você. Se o descanso, se o lazer, se as outras atividades, elas estão tirando você de Deus, isso é um problema. E infelizmente, muitos de nós estamos sutilmente domados, governados por coisas que nós é que deveríamos dominar. Irmãos, ter coisas não era para ser um problema para nenhum de nós, mas se tornou a partir do momento em que essas coisas se tornaram senhores para nós. Irmãos, nós não estamos conseguindo dizer não para as coisas que deveríamos dominar sobre elas. Você consegue perceber isso? Nós não estamos conseguindo dizer não para as coisas que éramos nós que deveríamos dominar. Irmãos, nós perdemos as rédeas. Vamos confessar. Nós perdemos o controle. O que era para ser algo normal. Porque, irmãos, o tempo inteiro, muitos de nós questionamos a Deus. O tempo inteiro nós estamos falando com Deus, estamos questionando. E a verdade é que muitos de nós temos facilidade de dizer não para Deus. E sim para as distrações. Pastora, mas como assim? Vou te provar agora que você tem facilidade de dizer não para Deus. Não tenho tempo. Não tenho capacidade. Não posso. Não é assim? Não sou capaz. Não sou chamado para isso. Não quero. Temos facilidade de dizer não para Deus. Temos dificuldade de dizer não para as distrações. Irmãos, temos dificuldade de dizer não para tudo aquilo que é prazeroso. Nos deleitamos com facilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. As distrações nos chamam. É como um convite. Lembra de Davi? Estava lá como um convite para ele. Ele bateu o olho. Que essa bendita tinha que estar tomando banho logo lá naquela hora. Que ele tinha que estar lá. O que tinha que acontecer? Ah, mas o que é isso? O que é aquilo? A questão não é o que acontece. A questão é o quão você está distraído e eu. Que nós não conseguimos dizer não para as distrações. Virar as costas e dizer sim para Deus. Deixa eu contar para você uma outra experiência que eu tive um dia. Irmãos, eu estava dormindo. E muitos de vocês, tem gente que fala assim, eu fico numa insônia lascada. Todo dia, 3 horas da manhã eu acordo. Todo dia, sem despertador. Olha, eu já tomei, tem gente que toma até Rivotril, pum, apaga. Dá 3 horas, a pessoa está lá. Você está tão distraído que você não percebeu que é Jesus te chamando. Pastor, engraçado. Olha, de domingo a domingo, tem dia, sabe, que assim eu acordo assim, pum. Sem sono, uma coisa assim terrível, eu não sei. Estou precisando ir no médico, estou numa insônia. Será que não é Jesus te chamando, não? Um dia, 5 horas da manhã, irmão, no prego. Puf, Jesus me chamou. Vem comigo. Eu falei, mas Jesus, isso é hora de passear? Irmão, mas foi tão lindo, eu nunca esqueço. Ele falou assim, vem comigo. Irmão, um frio, parece que o dia foi preparado. Um frio, mas um frio. Irmão, eu peguei as cobertas do jeito que eu estava. Ainda pensei 2 vezes, lógico, né? E mais uma vez ele falou, vem comigo. Irmão, eu peguei as cobertas, enrolei, saí do quarto. E eu fui indo. Cheguei lá fora na varanda. E lá na varanda eu fiquei, irmãos. E ali o Senhor começou a falar comigo. Todos os dias eu faço tudo isso aqui que você está vendo. O dia começou a amanhecer. De repente eu vi os passarinhos, irmãos, começando. Porque é assim, nem amanheceu, o sol não saiu, mas eles já estão ansiosos para desfrutar o dia. Quem me disse isso foi Deus. Ele falou, filha, todos os dias os pássaros são os meus espectadores. Eles ficam ansiando o dia amanhecer para contemplar aquilo que eu criei. E muitas vezes eu busco por cada um de vocês, mas vocês não me ouvem.
como eu queria que vocês contemplassem o que eu faço. Ah, irmão, e eu ali naquele dia amanhecendo. E aí o Senhor foi me dizendo, olha para você ver. Eles saem dos seus ninhos e eles se alegram, porque mais um dia eu estou permitindo. E vocês, muitos de vocês, acordam reclamando do dia que eu fiz. Talvez você ache que uma grande experiência com Deus vai ser você estando aqui dentro e você vendo anjos subindo e descendo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é simples. A única coisa que Ele quer é que você aceite o convite de passar mais tempo com Ele. O que você vai fazer, querido? Você vai continuar vivendo a vida como se fosse assim mesmo? A forma como nós temos vivido mostra o quão distraído nós estamos de Deus ou envolvidos com Ele. Meu tempo está nas distrações ou no propósito de Deus? É você que responde. Qual foi a última vez que o Senhor te chamou para a oração que você ouviu e foi? Qual foi a última vez que você entendeu que precisava de um tempo de separação com seu irmão? Olha, tem gente que fala assim, olha, eu oro lavando vasilha, eu oro arrumando casa. Irmão, tudo bem. Você pode fazer isso, viu? Não está errado não. Só que oração significa retirar-se para falar com Deus. Assim como o jejum significa que você precisa crucificar e matar a sua carne. Tem gente que diz, eu não jejuo porque minha cabeça dói. É a mesma coisa que a pessoa fala, eu não vou na vigília porque eu fico com sono. Ai, mãe, não dá, né? É lógico que a sua cabeça vai doer, querido. É lógico que você vai querer desmaiar. Você está esmurrando a carne. Pá, pá, pá. É lógico que ela vai reclamar. E se ela não reclamar, está errado. É para morrer mesmo. É para chiar no lombo mesmo. O apóstolo Paulo falou, olha, eu esmurro a minha carne. Eu esmurro. Quantos aqui têm esmurrado a sua carne? Que esmurrar, querido? Nós estamos querendo é travesseiro, colchão e fronha. Tudo que está falando de sacrificar, irmão, é um evangelho de hipergraça. Deixa eu te dizer uma coisa. O fato de Jesus morrer e ressuscitar não tirou de nós a responsabilidade de vivermos uma vida de santificação, de vivermos uma vida de rendição ao Senhor, não. Se te disseram que é fácil, que você não precisa mais, porque afinal de contas é a graça, Adão caiu, porque ele não teve domínio. Deus disse, não coma. Adão quebrou o jejum, irmão. Deus falou, não coma. O que eles fizeram? Comeram. Já o segundo Adão, Jesus Cristo, inicia o seu ministério, retomando o domínio de todas as coisas no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Você quer ver as coisas na sua vida caminharem? Você precisa buscar a face de Deus, sim, querido. Você pode vir para mim com uma lista e dizer, pastora, está aqui a lista do que eu quero que você ore para mim. Eu vou dizer, meu irmão, você errou. Você errou. Lá no tarô tem a cartomante, lá do outro lado tem guru. Pastor não é guru não, irmão. Tem muita coisa que eu vou poder orar por você, mas muitas coisas Deus vai te dizer, venha ter comigo, venha aqui na sua luta comigo, como Jacó fez comigo. É eu e você aqui, ó, mano a mano. Por que você está fugindo de Deus, querido? Deus está te chamando para Ele, mas você vai precisar aceitar esse desafio. Se for preciso você desligar o telefone, desliga. Se for preciso você se trancar no quarto, se tranca. Mas não deixe as distrações roubarem você do propósito eterno do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Querido, quando o Senhor trouxe essa mensagem para o meu coração, eu já tinha tomado a minha decisão. E Ele só veio a trazer mais convicção de que era isso que Ele queria de mim. Irmão, você acha que vai ser fácil você romper
você ter o Senhor como prioridade no seu tempo, na sua vida? Você acha que vai ser fácil? Você acha que o diabo quer que você tenha uma vida rendida ao Senhor? De verdade, você acha? Quem é que acha que o diabo quer facilitar as coisas para você estar mais perto de Deus? Levanta a mão, querido. Você acha que o diabo quer que você largue as coisas passageiras para você buscar e conhecer as coisas eternas? De verdade, querido. Você acha que o diabo quer que você tenha mais tempo para Deus na sua casa? Porque se você está achando que servir a Deus é vir na igreja e passar 1h30 aqui dentro, você está muito enganado. Se você está achando que isso aqui é tudo, isso daqui não é nada. Esse não é o lugar onde você vem para tudo acontecer. Esse é o lugar onde você vem quando tudo acontece, você transborda aqui. Isso aqui é parte, não é o todo. É o que acontece lá fora. É lá. É o que acontece no seu dia a dia. Querido, volto a dizer para você. O que o Senhor ministrou no meu coração foi isso. Comigo funcionou como um estralar assim, ó. Eu despertei, falei, peraí, deixa eu ver para onde que eu estou indo aqui mesmo. Os irmãos ricos, eu falo que constantemente eu marco uma reunião comigo mesma, sabe, querido? Eu recomendo você fazer isso. Você se perguntar mais o porquê que você está fazendo as coisas. Por que você está fazendo o que você faz, você sabe? Porque há muitos estão fazendo e não sabem nem porquê, querido. Por que você está fazendo isso? Por quê, querido? Ah, pastor, eu estou me sentindo tão fraco. Por que você está se sentindo fraco? O que você está fazendo? Como que você chegou aí, nesse lugar de fraqueza? Então, às vezes, sabe, querido, eu tenho esse tempo de reflexão. E ali, quando o Senhor trouxe isso para mim, eu falei, Deus, espera aí. Eu tenho que ir para o ponto A. Eu estou aqui no ponto A. Eu preciso chegar lá no ponto Z. Eu estou aqui no número 8. Que confusão que é essa? O que eu estou arrumando aqui? Quem sabe a sua vida está assim, querido. E você nem se deu conta. Distraiu e nem percebeu. Tem muitas pessoas que hoje, querido, eu vi uma cena um dia que eu nunca mais vou esquecer. Eu não gosto de ver essas coisas e realmente me preservo. Mas foi uma imagem que veio assim, não teve como, eu contei. Aí mostrou uma moça dirigindo um carro. Ela bateu o carro e ela estava no telefone. O telefone enfiou dentro da cara dela. Irmão, dentro mesmo. Eu nunca vou esquecer aquela cena. E lá na legenda tinha assim: qual será aquela mensagem tão importante que não podia esperar chegar no lugar? Irmão, a distração é o tempo inteiro. Você acha que quando eu entro no carro, eu não tenho vontade de pegar meu telefone enquanto eu estou dirigindo? E muitos de nós estamos assim na vida, querido. Você não percebeu. Tem tantas pessoas viciadas nas redes sociais e você não se deu conta, querido. Pastora, como é que eu vou saber se eu estou viciado nesse negócio? Tenta ficar sem. Se você ouvisse Deus metade do tempo, e eu também, do que nós perdemos ouvindo o que não importa, irmão, vou falar com você, viu? Sei nem se alguns de nós estavam por aqui, viu? Nós ia ser igual a Enoque. E Enoque andava com Deus, que Deus tirou ele para si. No que é que você tem se distraído? É você que sabe, querido. Agora uma coisa eu te digo: Deus quer te tirar desse lugar. Ele quer te convencer de que está errado. Não está bom não, viu? Se você está vivendo e você está achando que está normal, Deus manda eu te dizer que não está nada normal não, viu? Ele manda eu te falar que não está normal, que não é isso não. Que você está redondamente enganado. Que você está num lugar perigosíssimo. E você precisa sair daí. Ou melhor, você precisa deixar ele te tirar daí, porque sozinho você não sai.
Sozinho você não percebe no atoleiro que você entrou, querido. E tem que ser Deus para te tirar. Oh, irmão, eu estou vendo gente perdendo casamento porque não sabe o limite, o tempo de usar certas coisas. Gente perdendo casamento porque larga a mulher, vai jogar futebol o dia inteiro, o tempo inteiro. Querido, aonde está a sua distração? Em que você está distraindo? Volto a te dizer, pode não ser errado. Ah, pastora, mas eu só fico sentado ali com meus amigos. Você está ficando 10 horas sentado com seus coleguinhas, mas não tem meia hora para cuidar do propósito, irmão, está errado. Ah, pastora, mas é porque minha agenda é cheia. Ok, querido. Na hora que você achar que deve, arruma uma horinha para Deus aí. Porque afinal de contas você vive aqui esperando chegar a eternidade. Não tem problema, querido. Vai cuidar do corpo? Ótimo. Poxa vida, mas você faz todo dia na semana, você faz exercício físico. Ótimo, querido, cuida da sua saúde. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas não tem 20 minutos para meditar nas Escrituras? E ainda acha que isso está normal? Está vendo gente indo para o inferno? Está vendo a situação do jeito que está? Mas nós estamos tão distraídos, irmão. Não, isso aí nada a ver, tá? Ó, nada a ver isso aí. Não é bem assim que estão falando. Não, não é bem assim. Cuidado com as distrações, querido. Cuidado. Feche os seus olhos. Fala com Deus aí que Ele pediu para te mostrar. Aonde que você está distraindo, querido? Onde que se perdeu? Aonde que você está? Senhor, eu não percebi, meu Deus, agora que eu vi, meu Deus, verdade, Senhor. É preciso, sim, querido, reconhecer. Só quando a gente reconhece que há mudança na nossa vida. E a boa notícia que eu quero te dar, que é a mão de Deus que te tira desse lugar. Porque Ele é muito cômodo, Ele é confortável. Não parece que tem nada de errado, mas Deus te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele está te alertando e dizendo para você: eu vou te tirar deste lugar, este lugar de superfície. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, querido. Deus está ministrando o coração de pessoas aqui. E olha, é Ele mesmo, não sou eu. Ah, quem sou eu, querido? Quem é qualquer um para convencer? Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Espírito Santo de Deus, traga convencimento para nós. Ah, Senhor, por mais sutil que seja a distração, seja ela o que for, abre os olhos espirituais, Pai, como o Senhor fez comigo. Como o Senhor me despertou, me convidando tão amorosamente, que os teus filhos também ouçam esse chamado. Senhor, que venhamos largar tudo que for preciso, Senhor, para estar contigo, para passar mais tempo com o Senhor. Sim, meu Deus, dá-nos este coração humilde, dá-nos esse coração submisso, dá-nos este coração que busca te obedecer. Meu Deus, dá-nos uma audição atenta ao que o Senhor quer de nós. Dá-nos uma audição voltada para a tua vontade, Senhor. Pai, que não venhamos nos distrair, atrasando o propósito do Senhor na nossa vida. E aquele que está distraído, meu Deus, que não tem percebido, quem sabe tanto tempo está escorrendo pelo ralo, Senhor. Tanto tempo em futilidades, tanto tempo em coisas tão fúteis, tão banais, que muitos de nós não temos escutado a voz do Espírito dizendo: ei filho, ei filha, vem estar comigo. Eu tenho saudade de você. Eu quero tanto falar com você. Eu quero tanto trazer direcionamentos. Eu quero tanto te curar. Tantas pessoas enfermas, queridos, enfermas nas suas emoções, enfermas fisicamente,
porque não tem um tempo para deixar o Senhor tocá-las. E nessa noite o Senhor está te convidando, querido. Senhor, em nome de Jesus, como a tua palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Senhor, quantos têm visto a sua própria família se perder, mas estão distraídos com orgulho, estão distraídos com suas próprias vidas, que já não querem mais pagar um preço, meu Deus, em oração para a salvação das pessoas. Pouco estão se importando, Senhor. Não nos deixe distraídos do propósito eterno, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se temos entristecido o seu coração, porque temos entristecido o teu espírito, tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os nossos olhos, encontre o nosso coração desejoso pela tua presença, e nos ensine, Senhor. Nos ensine a te ouvir, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Querido, diga assim comigo: Senhor Jesus, por favor, eu te peço, me desperta, me mostra tudo o que tem me distraído. Eu não quero atrasar o teu propósito na minha vida, porque eu estou preso nas distrações. Diga: Senhor Jesus, eu quero as coisas eternas. Me ajude a abrir mão, a deixar tudo aquilo que tem me distraído. Diga: Senhor Jesus, eu quero estar contigo. Eu quero gastar tempo na tua presença, porque eu reconheço, tu és suficiente na minha vida. Você crê nisso, querido? Então erga suas mãos e adore ao Senhor. Adore a Ele, adore a presença dEle. Diga: Senhor, obrigada porque o Senhor me ama. Obrigada porque o Senhor me livra, o Senhor me resgata, o Senhor me corrige, o Senhor me ensina, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus. Obrigada, ó Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, querido. Reconheça que sozinho você não consegue, querido. Reconheça, querido. Fala para Ele: Senhor, eu realmente, Pai, eu queria gastar mais tempo com o Senhor, mas quando eu vejo, eu já estou lá. Querido, quem aqui que não queria ficar o tempo inteiro? Querido, é bom demais a gente ficar jogadão no sofá, não é não? Ou é só eu que gosto? Irmão, se tiver uma comidinha então, hein? Deita no sofá, ó a cena, deita no sofá, põe a vasilha do lado, o controle aqui, só. Irmão, quem não gosta que atire a primeira pedra em mim aqui, viu? Irmão, quem não gosta? Quem não gosta? Todos nós. O problema não é gostar. O problema é se você passar a amar mais essas coisas do que amar fazer a vontade do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e que Ele abra os seus olhos. Eu acredito que Ele já abriu. Essa palavra foi para você, querido? Olha, foi para mim. Foi para mim, viu? Foi para mim, tá? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Deixa eu ver você, levanta a mão aqui. Aqui, o Senhor te abençoe. Lá atrás também. Ali nós temos uma querida, lá nós temos um irmão. Aqui também desse lado, aqui. Deus abençoe vocês, queridos. Que a cada dia vocês possam continuar. E olha, vocês estão aqui hoje. Sabia que vocês podiam ter vindo aqui em qualquer outro dia? Mas o Senhor trouxe vocês aqui hoje de um modo muito especial, para falar algo muito específico para vocês também. Então que vocês recebam isso no coração de vocês. Contem conosco, nós estamos aqui para servi-los também, amém? Amados, quarta-feira, às 20 horas nós temos o culto. Deixa eu dizer para vocês, sábado que vem seria a nossa noite de adoração, certo? Só que infelizmente, irmãos, nós tivemos alguns desajustes aí,
E vamos ter que adiar mesmo para o mês de julho, tá? Então você já vai se preparando, que domingo que vem eu já falo que dia que vai ser, tá? Para a gente preparar aquela grande noite de louvor ao Senhor, de quebrantamento, de arrependimento, de salvação e de fortalecimento para a nossa vida, amém? Você que nessa noite devolveu o seu dízimo, vai devolver, vai consagrar uma oferta, você pode fazer isso pelo Pix da igreja, na sua cadeira, e logo no encosto dela tem aí para você também. Que o Senhor te abençoe, querido, que você se sinta agraciado pelo cuidado de Deus. Você se sente amado por Deus, querido? Você sente? Não pode ter dúvida. Fala comigo, eu me sinto amado por Deus. Sabe como que Deus mostra que Ele ama? Também quando Ele nos corrige. Ai, irmão, quando Deus me corrige eu fico tão feliz, que eu falo ao Senhor, obrigada. Porque enquanto o Senhor está corrigindo é porque o Senhor acredita. Deus acredita em você, viu, querido? Ele acredita em você. E isso é tudo que você precisa, amém? Vamos agradecer ao Senhor? Você pode agradecer Ele? Você tem motivo para agradecer Ele? Então vamos agradecer. Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigada pelo seu amor. Obrigada porque nós somos constrangidos por esse amor. Obrigada, Jesus, porque sempre que a sua palavra vem nos corrigir, é porque também o Senhor está nos convidando a um novo nível, a ir mais fundo com o Senhor. Pai, de todo o meu coração, eu te agradeço por cada um que está aqui ouvindo essa palavra, por aqueles que ainda vão ouvir. E eu te louvo porque o Senhor nos convida para estar contigo, porque é por amor e porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Leva-nos debaixo da sua graça e da sua proteção. Guarda, nos livra de todo mal. Dá-nos uma semana, Senhor, de novidade, onde nós vamos praticar essa palavra, onde nós vamos viver a verdade do Evangelho, Senhor. E que a cada dia possamos reconhecer que é o Senhor quem faz tudo em todos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Querido, que o Senhor te abençoe, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia e te dê a paz, e te abençoe não só hoje, mas desde agora e para sempre, amém. Pega na mão de 2 ou 3 irmãos aí e fala, olha, Deus ama você, meu irmão, acredita. Fala, olha, uma boa semana, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, abençoe aí, querido, isso, abençoa. Sai do seu lugar, abençoa 3, 4, 10, quantos você quiser. Deus abençoe, amado. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é